Bom dia a todos. É um prazer estar aqui depois de tanto tempo no GTS. Né? Sempre é um prazer estar aqui entre os amigos aí, colegas. Então, hoje a gente vai fazer uma apresentação que é mais uma reflexão, né? Lógico, tem a parte divertida, prática ali que o Marcos vai mostrar, mas é uma reflexão de para onde a gente está indo na área de segurança, que eu acho que é uma eterna reflexão que não só tem que ser feita, mas a gente vive num loop infinito de desgraças, né? E parece que nessa corrida de gato e rato, a gente está sempre para trás, né? E os problemas são sempre os mesmos, né? Passam-se as décadas e nós continuamos sofrendo dos mesmos problemas, mesmo sabendo dos princípios básicos de segurança e tudo que tem que ser feito, tudo que tem que ser construído, implantado e seguido, né? A tal da conscientização, ela parece que nunca chega. Então, a gente colocou esse título aí, né? Então, tem que motivar um pouquinho a palestra até chegar na parte prática. Então, vou mostrar um pouco de um histórico aí do ransomware, como ele evoluiu ao longo do tempo, até chegar nas ameaças atuais, né? E aí vai ter uma demonstração de alguns exemplares, como eles funcionam, qual que é o comportamento deles, até resolvendo alguns mistérios de se é possível recuperar a chave ou não. E no fim a gente faz lições aprendidas, porém constantemente esquecidas, né? Todo mundo sabe que um ransomware é um código malicioso que viola a disponibilidade dos arquivos ou dos dispositivos aos quais ele infecta, né? Por meio de criptografia, ou às vezes embaralhamento, ou usa até uma codificação diferente, né? Ransomware antigo a gente já viu que faz as coisas sem usar chave forte, né? Ou até usando algum método de ofuscação codificando para a pessoa não ver, né? Os mais ingênuos assim. Mas hoje, como tudo em crime cibernético, né, as coisas viraram uma motivação financeira organizada por quadrilhas e etc. Né? Tem poucas pessoas querendo aparecer e muita gente lucrando ali com a parte de crime mesmo. Os tipos principais de ransomware, né, existem dois tipos principais, né, nem todos eles são, cifrou todos os meus dados, alguns eles tentam trancar o computador, ele tranca o usuário para fora, são os locker ransomware, né, esses tipo locker, eles acabam travando a tela e deixam uma mensagem como se fosse um screen locker ali para a pessoa pagar de alguma forma o resgate e depois ter a chave que destrava o computador, né? Pode travar alguma partição de boot, alguma coisa do tipo, né? E os mais comuns, que é os que saem bastante na mídia, são esses crypto ransomware, que eles entram na máquina de alguma forma, né? E cifram arquivos, geralmente os documentos, né? Ou eles procuram por tipos de arquivos distintos, por .docx, XLS, fotos e etc., e solicitam resgate em geral em criptomoeda também, né? Como que é o comportamento padrão de um ransomware? Porque quando a gente chega e vai discutir o artefato em si, o exemplar que cifrou, nós estamos falando num ataque que já ocorreu, né? É um exemplar de malware que entrou na máquina de algum jeito e ali ele fez a atividade dele, né? Ele fez o comportamento dele, mas às vezes a gente se perde, né? Tem muitas análises que tem por aí, sempre é em cima do binário, do que ele fez, como que ele cifrou, né? Como foi a troca de chaves. Mas por que a gente ainda é infectado por código malicioso, né? Sendo que a indústria já tem aí 4 décadas de desenvolvimento e nós estamos tendo um problema básico, que não importa como que o ransomware faz a cifração ou não, né? Importa que ele está entrando nas máquinas, e isso tem um caminho longo aí do ataque, né? Tem toda aquela escadinha de ataque, né? Aquele procedimento, ó, teve uma varredura, ou alguém mandou um ataque indiscriminado para todo mundo via phishing, né? Então, não tem só a fase da execução do ransomware, tem todo um procedimento que começa com a entrega, que em geral pode ser feita via phishing, né, o jeito mais fácil, clique aqui para ver alguma coisa, comprar algum produto, né, acesse esse anexo em PDF, seu nome está sujo, e dali, né, vai ter um script ou alguma coisa que vai permitir, ou mesmo um downloader, né, que vai permitir que essa amostra de ransomware entre na máquina. Mas existem outros jeitos também, né, não só o phishing. Algumas mídias sociais, né, ferramentas de mídias sociais ou grandes sites já foram alvos de anúncios
que permitiam o download de ransomware nos seus usuários, né? Então, só a navegação já lhe permite pegar um ransomware. E tem casos de paper install, né? A pessoa vai lá e quer instalar um programa que aumenta a performance do computador, né? Ou limpa o espaço mal ocupado, esse tipo de coisa, né? E quando baixa esses paper install, ele pode causar a exploração de alguma vulnerabilidade ou baixar um programinha ali que no fim carrega um ransomware, né? E tem o exploit comum tipo um worm, né? Vai varrendo máquinas na rede. Esse é o conjunto de etapas mais comum de um ataque, né? Faz uma varredura, acha máquinas com algum serviço habilitado para a rede em uma determinada versão e explora uma vulnerabilidade, seja do Windows, do Java, etc., e se propaga, e quando chega lá dentro da máquina, aí sim tem o dropping ou downloading do ransomware, né? Então, a segunda fase seria a execução, que é esse comportamento padrão que a gente já sabe. Eu vou procurar um determinado diretório, tipos de arquivo, compartilhamentos em rede, acessá-los e criptografá-los para depois exibir o aviso de resgate. Solicitar, então, um pagamento, que pode ser que abra o browser na sua cara com um HTML lá, ou pode ser que trave a tela, pedindo alguns bitcoins para uma ou mais carteiras virtuais, né? Existem alguns artigos, assim, vocês vão ver ao longo da apresentação, tem vários links, que são materiais complementares para quem quer entender o underground economy por trás do ransomware, como que funcionam algumas defesas, pelo menos acadêmicas, né? Depois a gente discute isso. Mas existem várias formas do atacante depois sacar esse dinheiro, e esse é tema para um outro dia, né? Porém, o importante aqui da parte do pagamento é que nunca é garantido, né, que a chave ou qualquer outro meio de decifragem necessário seja fornecida após a vítima pagar o resgate, né? E na maioria dos casos, realmente não há o pagamento, né? Existem inúmeras notícias na mídia, até de órgãos públicos, que pagaram mais de uma vez o resgate e continuaram sem acesso, né? Porque o atacante também não vai lá ficar esperando, né? O comércio dele não é vender a chave, né? E sim receber o dinheiro e mandar o ransomware para frente, né? Já a decifragem, depois desse pagamento, supondo, né, no mundo ideal, onde você paga o resgate, o sequestrador te entrega a vítima, pode ser feito por um binário que, depois de confirmado esse pagamento, lá recebe na carteira virtual dele, do cliente, porque o crime é bem organizado mesmo, vem um binário para ser baixado ali, ou alguma outra forma de decifrar os dados. Peguei uma estatística aqui da McAfee, do relatório mais atual, agora de novembro, e mostra que a quantidade de novos ransomware encontrados, embora tenha diminuído ou se estabilizado, né, do último trimestre de 2019 até os 6 primeiros meses desse ano, nós estamos com mais de 1 milhão de novos ransomware identificados, né? E cada um deles, né, tem aqui todo o nome das famílias ao longo do tempo, que tirei desse artigo, eles têm de algumas dezenas de milhares de dólares até alguns milhões, né? Se a gente pegar famosos como o WannaCry, ele não teve um prejuízo para as vítimas muito grande, né, pela extensão do ataque, mas mostrou como um dano global pode ser feito. Agora, uns que foram mais famosos de usuários, né, que usuários pegaram, como o CryptoLocker, o CryptoWall, tem aqui uma taxa de resgate pago, né, um prejuízo bem grande, 3 milhões de dólares e 18 milhões do CryptoWall. Então, é bastante grana aí a ser somada, né? Mas quando a gente chega assim, como detectar essas ameaças, né? Tirando essa parte do processo de ataque, se você tiver uma rede fechada, com uma topologia bem segregada e etc., né? Como é que a gente chega na parte de, teve um programa que fez um download, eu quero saber se ele é um ransomware ou não, né? É a grande questão em cima da pesquisa em códigos maliciosos, porque a diferença de um programa malicioso ou não é a intenção do que ele faz, né? A intenção do criador dele para as atividades que ele vai fazer no sistema infectado. Que o resto é tudo linha de código, igual qualquer outro programa, né? Um bot e um instant messenger, eles podem ter as mesmas funcionalidades. Então, a detecção acaba se tornando muito difícil. E aí, quando chega na parte da indústria, tem muitas promessas e, na prática, é muito difícil se cumprir essas promessas, né? As coisas vão mudando de nome, mas o interior delas continua o mesmo, né? No começo lá da era dos antivírus, ali no início da década de 80,
que se tinha? Eram vacinas específicas, né? Alguém lançava um vírus, alguém codificava uma expressão regular que detectava se tinha o padrão no cabeçalho dos arquivos para tentar remover aquele vírus. Depois virou antivírus, né? Que já tinha um conjunto de expressões regulares. Daí foi para anti-malware, porque, né, não tem mais só vírus de computador, definiu-se um monte de classes, além do worm, trojan, backdoor, né, tem uma miríade de classes, e hoje chama anti-APT. Né? E essas Advanced Persistent Threats, na verdade, eu acho que elas são o menor dos problemas, porque os vírus mais ordinários, sem vergonhas e mal codificados do planeta continuam acessando o usuário. Né? Então, se resolve o problema básico e o problema e quer se resolver um problema avançado, né? Sendo que na prática a gente sabe que quando você quer pegar sinais ou indicadores de compromisso que são muito esparsos ao longo do tempo e muito disfarçados, muito dificilmente vai se detectar uma ameaça persistente avançada. Talvez anos depois que seus dados já foram todos roubados, detecte e fale, olha, funcionou o meu sistema aqui inteligente, machine learneresco e artificial aqui, né? Então, na teoria, a detecção acadêmica, quando a gente pega os artigos, também a coisa não é muito melhor, né? Muitas das coisas são feitas offline. Ó, peguei esse conjunto de malware aqui de 1900 e bolinha e que legal, tem um algoritmo que detecta 99,9%. Na prática, tem que se ficar ou fazendo scanning, que tem um custo de complexidade muito alto, ou aplicando classificadores que podem sofrer de desvios no treinamento muito grandes, porque eles só funcionam para aquele conjunto que foi treinado, e eles não se abrangem para os novos exemplares, né? Ou eles, o experimento geralmente sofre, né? E na prática, a gente tem aquela solução de mercado que está tentando pegar a coisa mais ordinária e colocando um nível de sofisticação em cima, mas com a limitação também de que você não pode monitorar todo e qualquer processo e todas as chamadas de API, chamadas de sistema, de todos os processos na máquina do usuário, senão pode acabar comprometendo algum núcleo de processamento ou tornando a máquina indisponível, né? Se tudo a gente colocar em quarentena antes de deixar o usuário usar, ó, deixa eu ver esse programa executando um pouco para ver o comportamento dele, se é malicioso ou não. O usuário não tem paciência de esperar, né? Se a gente considerar que hoje também todo mundo usa dispositivos móveis, né, e com bateria, você não vai ficar lá escaneando N processos, batendo M assinaturas e tentando também fazer uma cadeia de chamadas de sistema que represente um comportamento malicioso, senão acabou a bateria e fritou, né, o celular da pessoa. Então, há décadas a gente sabe os princípios básicos, que é proteger a integridade, disponibilidade e confidencialidade, realizar primeiro a prevenção, né, colocando firewall, fazendo políticas de segurança, né, colocando detectores de intrusão, bota honeypot para estudar, implanta as políticas de verdade com apoio das chefias e direções, mantenha tudo atualizado da máquina, compartimentalize. Mas por que isso não tem funcionado? Né? Então, a gente tem alguns problemas aqui, que eu acho que é entre essa detecção acadêmica e a detecção industrial, que ambas elas têm as suas limitações, mas a gente tem um problema lá mais velho de todos da humanidade, né? Que é o próprio ser humano. O ser humano não só estraga o planeta, ele estraga o uso computacional. Né? Então, se tem um air gap, né? Um malware que está dentro de um pendrive ou de alguma mídia que tem que ser inserida no computador para que ele possa fazer o ataque, pode ter certeza que esse malware vai encontrar um jeito de entrar na rede. Né? Então, aqui tem uma linha do tempo de alguns códigos maliciosos desde 89 que representam ransomware. Né? E o primeiro deles, que é bastante interessante, era esse PC Cyborg aqui, que um biólogo, o Dr. Pops, espalhou numa conferência alguns disquetes com questionários sobre AIDS. Tinha aqui mesmo o questionário, né? Então, esse ransomware também era um trojan, porque a pessoa podia responder o questionário dela, mas ele tinha um contador com um instalador ali. Então, ele infectava o AutoExec-BAT ali, e depois de 90 reboots, aí ele criptografava simetricamente os nomes dos arquivos. Né? Por que é importante criptografar os nomes? Né? Se o computador for executar um arquivo baseado na extensão apenas, né, e não no file type, ele não consegue fazer com que esse arquivo funcione novamente, que ele seja aberto. Né? Tem muitos programas que leem extensão
para poder fazer isso. E essa criptografia simétrica dos nomes, se você não sabe mais o que é a extensão, o que era o arquivo, às vezes pode se tornar difícil, se tiver centenas de milhares de arquivos, para depois fazer a decifragem. Porém, né, como era simétrico, foi fácil criar uma vacina que deduzia a chave. Então, tem um artiguinho na Virus Bulletin que conta toda a história aqui do PC Cyborg, também chamado como AIDS, que é bastante interessante de se ler. Né? Então, foi considerado o primeiro ransomware porque ele pedia, se vocês verem aqui na tela vermelha, né, para pagar $189 por uma conta lá no Panamá. Né? Era o Bitcoin da época, né? A carteira virtual privada da época. Então, tem aqui algumas análises, né? Mas aí, em 1996, tem um artigo da Security and Privacy, né? O primeiro vírus de computador a ser definido formalmente foi na tese do Fred Cohen, em 1983, foi o doutorado dele em Stanford. Aqui a gente vê mais uma inovação acadêmica, né? Na Security and Privacy de 96, esses dois pesquisadores, o Yong e o Jung, eles mostraram a implementação de um vírus com criptografia de chaves públicas, que eles chamaram de criptovírus. Então, isso aqui foi a base dos ransomware que a gente viu a partir dos anos 2000. Né? Então, teve lições aprendidas depois do AIDS e do criptovírus para todo mundo, né? Para os desenvolvedores de malware, não usar a criptografia simétrica, porque era fácil depois dos analistas quebrarem e restaurarem os arquivos, aí eles não ganhariam o resgate. E com o surgimento do criptovírus, os usuários e organizações deveriam ter aprendido uma lição, que é que o backup é importante. Nós tivemos, depois aí dos anos 2000 para frente, diversos tipos de artefatos cujos comportamentos são mais ou menos padrão, né? Vem por e-mail, num phishing, o usuário executa o artefato, ele vai lá e cifra. Né? Alguns são variantes de um grupo, do mesmo grupo, outros têm o mesmo comportamento, mas a base de código é diferente, o que indica diferentes grupos, mas a gente sabe que a atribuição, né, de criminosos é um problema em aberto também. Então, tem alguns casos aqui para citar, que é mais um histórico, né? Tipos de arquivos que os ransomware pegam, como que o CryptoWall funcionava, já era um pouco mais sofisticado que o CryptoLocker, né? Além de vir por phishing, tinha alguns exploit kits ou propagandas maliciosas que serviam de vetor de entrada, mas, no fundo, ia lá tentar cifrar e cobrar o resgate. Depois, uma outra inovação foi o Ransomware as a Service, onde os atacantes começaram a vender kits para qualquer um poder soltar o seu ransomware na prática, e aí esses atacantes eles ganhavam em comissão, né? Se você der uma comissão ali do resgate, leva o fazedor de código. Né? Então, tem algumas estatísticas aqui de 5% a 30% de comissão para usar o ransomware alheio. Né? A coisa foi se especializando cada vez mais. Né? O Quimera, a inovação dele foi usar o doxing aqui, que os autores prometeram disponibilizar os documentos das pessoas, caso o resgate não fosse pago, o que é uma boa do ponto de vista da vítima, a menos que ela tenha documentos comprometedores, né? Se o criminoso disponibiliza o documento, ela pega de volta já decifrado, então não precisa pegar o resgate, né? Mas me chantageia aí e põe meus documentos online que eu baixo eles de volta. Acho que esse foi o grande erro do Quimera ali, né? E as tendências de 2020 na área de ransomware, né? Todo mundo está trabalhando remoto praticamente, né? Tem que acessar a empresa. Muitas organizações afrouxaram suas políticas de acesso remoto. O RDP está habilitado em todo lugar, já estava, né? Não dá para dizer que foi hoje que com o trabalho remoto que abriram o RDP, mas a gente vê alguns exemplares mais novos, cuja entrada, uma das formas de entrada é por força bruta de RDP. Daí você tem que ter uma política boa de senhas e com usuários conscientes também, né, na hora de fazer os acessos. Então, tem várias coisas que não dá para controlar sendo um analista de segurança, porque tudo que a gente fizer vai ter o usuário ali para colocar a senha dele, para plugar o computador dele, para deixar o filho usar o computador e pesquisar sites e clicar em anúncio e etc. Né? E a gente chega no mês passado. Teve um problema de ransomware. Alguns links aqui de um caso famoso. E o que a gente vai ver, eu coloquei o link para algumas análises na Corvus, nosso sistema de análise dinâmica,
Aqui não mostra muita coisa, afinal, são códigos bem simples, mas simples não significa simplista do ponto de vista ignorante, né? Simplicidade, às vezes, é elegante. Eu vou deixar o Marcos mostrar a parte dele. Nós recebemos 2 exemplares, um PE, que é um loader, e um ELF com execução manual. Esses artefatos foram os mesmos, tiveram envolvidos nos ataques do Texas Department of Transportation, aí em maio, né? Então, a gente, como sempre, foi atacado até depois. Ô, Marcos, eu vou tirar aqui para você Tá colocar bom, todo mundo consegue me ouvir? Sim, senhor. Então tá bom, então no final eu apareço, eu vou dar share na tela cheia aqui para todo mundo conseguir ver. Bom, então eu espero que todo mundo esteja conseguindo ver agora. Eu vou falar um pouquinho de ransomware, tá? Então, sobretudo do ponto de vista do analista. Então, caso alguém nunca tenha visto um, eu vou só mostrar que ransomware é esse tipo de cara aqui, ó, em que você tem um arquivo na sua máquina, que é do seu interesse, e quando você roda o ransomware, depois da execução dele, seu arquivo já não é mais o arquivo original, ele é o arquivo modificado pelo atacante, criptografado, codificado e assim por diante, né? Então, do ponto de vista do analista, o que as pessoas sempre perguntam é, tá, e agora? Dá para reverter? Bom, a melhor política para reverter é sempre o backup, que no meu caso é simplesmente voltar o comando aqui. Mas, se não é o seu caso, se você não tem o backup, vamos olhar o que o analista pensa um pouquinho. Então, eu vou abrir aqui no debugger. E, bom, quando você fala em reverter o ransomware, no fim das contas, você quer achar a chave. Então, sempre o analista ele vai procurar é a função que toma conta da chave. Então, nesse caso, é essa função aqui. Eu vou tentar passar rapidinho para não tomar muito tempo. Então, quando a gente chega nesse ponto aqui, a gente vê que aqui tem uma função, faz uma série de coisas, não vou ficar detalhando muito por enquanto, e que uma dessas coisas que essa função faz é obter a chave. Então, quando a gente chega aqui no final, nessa última instrução, seja lá o que for que essa função faz, mas quando eu chego aqui, eu sei que essa chave está em memória e ela vai ser retornada para o programa, certo? Então, se eu tiver acesso a esse ponto, eu consigo saber onde está a chave. Então, nesse caso aqui, o próprio debugger está me falando, né? Aqui, ó, é uma variável global que está nesse endereço. Então, se eu for até esse endereço e falar para ele, bom, imprime para mim o que está nesse endereço, e ele vai falar, ó, legal, aqui tem esse valor aqui, certo? Que é esse valor aqui da chave. Bacana. Então, eu posso deixar o ransomware rodar, e mesmo depois que ele terminar, que eu tiver o meu arquivo aqui já comprometido, se eu rodar a minha função de recover com a chave que eu identifiquei, o arquivo volta a ser o arquivo que era antes, pelo menos no mundo ideal. Claro, se eu identificar a chave incorretamente, o arquivo é corrompido, é escrito lixo ali, porque não era essa chave, não era isso que ele vai decodificar. Então parece um cenário legal, né? Ransomware não tem nada demais, em algum momento a chave vai estar ali e vai ser escrita. Mas, bom, tem um probleminha. Então eu vou botar o breakpoint aqui de novo e vou rodar outra vez. E a gente vai perguntar de novo qual que é a chave. E a gente vê que agora a chave é diferente. O que será que está acontecendo? Bom, vou rodar de novo. Quando a gente chega aqui e pergunta qual é a chave é diferente de novo. Por quê? Porque essa chave é gerada aleatoriamente. Então agora ficou mais difícil. Porque agora eu não estou mais rodando num debugger, eu tenho uma infecção que já ocorreu, esse malware já rodou, eu sequer sabia que ele rodou, então eu não monitorei, e ele gera uma chave aleatória. Então, se eu inspecionar ele posteriormente, eu já não sei qual é a chave mais. Bom, tem um problema. Dá para recuperar? Volta a mesma pergunta para o analista. E a resposta é depende. Então, vamos dar uma olhada de novo na função getKey. A gente vê que em um determinado momento aqui, ele chama a função rand. Então, essa função rand é que está gerando essa chave aleatória. Você só vai conseguir reverter se tiver alguma falha aqui. Nesse caso, tem uma falha já clássica, né? Por quê? Porque a função rand já não é aleatória de verdade, ela é pseudo-aleatória, ela precisa de uma semente, né, que você dá com esse rand, e a semente passada está aqui, ó, time, né, null, aqui em cima, no 0. Ou seja, a hora local. Então, se você, de algum modo, através do mecanismo de log, ou através do file system, do timestamp no file system, souber a hora que esse ransomware rodou, você, em tese, consegue colocar o valor de time aqui de volta, né, resetar esse horário,
para a hora da infecção e gerar a mesma chave. Por quê? Porque, tá vendo aqui em EAX? EAX vai conter o retorno da função time. Ou seja, vai ser a hora que vai ser retornada por time. Então, se eu fizer um break aqui e olhar nesse ponto o EAX, a gente tem essa semente aqui, né? Esse valor aqui, que é utilizado como semente para a função que gera essa chave aqui. De novo, se eu rodar outra vez, a gente vai ter outro valor em EAX, vocês podem ver que agora o valor é diferente, consequentemente, a chave é diferente. Mas, como eu falei, se eu chegasse nesse ponto e falasse, não, o meu EAX agora vai ter aquele valor que eu salvei. Eu descobri que foi essa hora que o malware rodou, posso colocar aqui, continua a execução, e quando eu perguntar qual é a chave, xddj, podem voltar lá em cima, olha lá, xddj. Ou seja, sempre que eu rodar com esse horário, ele gera essa mesma chave. Então, se ele tiver uma falha de implementação, eu vou conseguir reverter. Bacana, né? Mas esse é um malware de exemplo que eu selecionei. Agora, vamos rodar um malware de verdade. Então, esse é o ransomware que rodou, nesse caso do STJ. Pelo menos é a mesma família, né? E para rodar, ele precisa de um argumento, que significa que a infecção já tinha ocorrido, o cara já tinha controle do sistema quando ele rodou. Eu vou passar o ponto aqui mesmo e vou rodar. Legal. Agora, quando eu olho os meus arquivos, podem ver, mudou, né? Mudou até a extensão dele. Se eu olhar para o MyFile, vocês podem ver completamente encriptado. E, além de tudo, eles ainda deixam essa news aqui, que é a ransom note, que é onde ele avisa você que ele comprometeu o seu sistema, enfim, seus dados foram criptografados, faz um pouco de terror aqui. E em um certo ponto ele fala, olha só, você pode enviar os seus arquivos aqui para mim por e-mail que eu vou decriptar isso para você. Guardem essa informação que ele vai ser muito importante daqui a pouco. Eu vou sair aqui da máquina virtual e vou passar para a análise dele aqui no AIDA para mostrar um negócio. Então, eu não vou entrar em tantos detalhes, mas eu quero dizer que, bom, temos aqui a main do programa, em certo ponto ele chama aqui, ó, generate predata. Basicamente, a gente pode imaginar o que ele vai gerar aqui, né? Ele vai gerar a chave para posteriormente encriptar. Quando a gente vai em generate predata, finjam surpresa. Olha o que a gente encontra. Time, srand, in rand, certo? Então, o ransomware de verdade não acaba não sendo muito diferente daquele ransomware didático que eu apresentei. Não tem grandes diferenças. Mas não adianta ficar feliz agora. A gente poderia pensar, pô, legal, é o mesmo problema, então a gente souber o horário, a gente vai conseguir reverter, né? Bom, nesse caso, o atacante ele é um pouquinho mais esperto, né, do que um atacante didático. Ele tem uma implementação real, e a gente vai ver aqui que ele usa, ó, entropia, né? Então ele inicia uma entropia aqui em vários pontos, aqui em cima e aqui embaixo, né? E aqui ele vai chamar um número aleatório, que é o debug random, certo? Então, além de gerar a rand com a hora local, ele vai somar isso com uma entropia, que é gerada localmente, e aí sim, essa chave fica verdadeiramente aleatória, e é por isso que a gente não consegue reverter a criptografia desse ransomware. Isso gera uma outra pergunta interessante, né? Bom, se é totalmente gerado aleatório e local, como é que o atacante sabe qual que é a chave que foi utilizada para encriptar esses dados? E a resposta mais legal ainda é, ele não sabe. Por isso que a gente vê aqui que ele tem um RSA init, aqui, ó, nesse ponto, onde eu estou com o mouse. Por quê? Porque quando ele gera a chave simétrica, que vai criptografar os dados, ele também cripta com a chave pública dele, assimetricamente, essa chave, appenda no arquivo criptografado, e como a gente viu lá na mensagem de ransom, ele pede para você enviar o arquivo para ele. Quando você envia o arquivo para ele, o que ele faz, na verdade, é primeiro abrir com a chave privada dele o arquivo para descobrir qual a chave simétrica que encripta o restante daquele arquivo. Então, nem mesmo o atacante sabe qual é a chave que ele utilizou. Certo? Legal. Esse foi o primeiro caso, foi o caso do ransomware do STJ. Mas esse não é o único. Há outras perguntas que a gente precisa se fazer. Por exemplo, como que acontece no Windows? Por que as pessoas continuam caindo nisso, né? Então eu queria mostrar esse outro exemplo, que é esse VB script, né, um script do Windows, chamado coronavírus. Também apareceu num órgão governamental assim que a pandemia começou. Se a gente olha o conteúdo dele, basicamente o que a gente tem é isso aqui.
claramente ininteligível para um ser humano, e eu diria até para um antivírus, porque a gente não tem nenhuma chamada de função aqui, não tem nada em claro. O antivírus teria que interpretar tudo isso para entender o que está acontecendo aqui. Então, provavelmente isso ia acabar passando, certo? Bom, isso aqui basicamente é ofuscação, né? Então, se a gente clarear um pouquinho esse script, eu já tive esse trabalho, a gente vai ver que, na verdade, a gente tem um código aqui em cima, que para quem está acostumado com ofuscação vai ver que tem uma cara de base 64, isso aqui. Tem alguns arrays aqui, né, vários ints, que para quem está acostumado com ofuscação vai imaginar já que isso aqui seja uma string, ou seja, no fundo, esses ints aqui vão ser manipulados para virar caractere ASCII, e aí em tempo de execução esse array vai virar um comando, né? Como a gente pode ver aqui, ele está decriptando isso, né, ou desofuscando, ou decodificando. Tem uma variável de nome gigantesco aqui, mas é só para te enganar, no fundo é uma variável qualquer, e no final ele vai executar isso daqui, certo? Que provavelmente é o comando que ele gerou. Vamos tentar clarear mais um pouquinho. Então, beleza. Então, a gente tinha um payload lá, na verdade. Esses dois arrays, a gente vai ver que eles vão ser percorridos inteiro. Ele vai fazer essa conta da raiz quadrada de cada um deles e ele vai executar um comando aqui que ele vai apendando, caractere por caractere, a diferença daqueles dois arrays. Então, ele vai gerar um char aqui e vai apendando letrinha por letrinha do comando e, no final, vai executar o comando, certo? Então, um usuário teria que conseguir identificar tudo isso, ou um antivírus teria que seguir todo esse fluxo para identificar que isso está acontecendo e qual é o comando gerado. Eu já segui esse fluxo antes, então eu vou mostrar o que é aquele comando que ele gera. E aquele comando que ele gera é outro script. Então, na verdade, ele é um malware modular. Então, ele vai etapa por etapa gerando outro payload. O que vai ter nesse payload? Aqui, a decodificação de base 64, porque o conteúdo malicioso está dentro dele, então ele precisa extrair de dentro dele. Extrai para onde? Extrai no diretório temporário, num arquivo agora exe. Ou seja, além de multi-estágio, esse malware ele é multiformato, porque antes a gente estava lidando com script, agora a gente está lidando com um binário típico. Então, o antivírus teria que parsear todos os diferentes tipos de formato que esse cara utilizou para conseguir pegar ele. Bom, e quando a gente roda esse cara? Eu não tenho muito tempo para mostrar toda a execução dele, mas depois que você roda, adivinha o que acontece? Ransom note. De novo, seus arquivos foram encriptados, pedindo resgate, geração de chave aleatória, basicamente da mesma forma, tanto no Windows quanto no Linux, certo? E por que eu estou falando tanto de malware multistágio? Porque isso é o que faz, na prática, um bypass do antivírus. Então, eu queria mostrar uns outros casos aqui de bypass. Eu vou tentar restaurar esse snapshot aqui. Fazer live é sempre problemático. Pedir um pouquinho de paciência para vocês. Então, legal. Esse é um exemplo que eu vou mostrar como bypassar um AV real usando simplesmente essa separação dos payloads. Então, aqui eu tenho um payload malicioso, em claro, que se eu colo aqui na área de trabalho, eu tenho um antivírus rodando, vocês vão ver que rapidamente o próprio antivírus detecta essa ameaça, porque ele sabe parsear esse tipo de formato e ele remove essa ameaça. Então, a ameaça vai ser removida, certo? Ele vai ser bloqueado e depois ele vai ser removido. Contudo, se eu codificar essa ameaça igual o atacante faz, eu vou colocar esse outro arquivo aqui. Vamos ver se vai funcionar. Pronto, é o mesmo arquivo, é o mesmo nome, só que agora vocês veem que o Windows não reconhece mais como DLL, porque está codificado. Então ele não está apresentando mais a estrutura de um arquivo executável tradicional. Mas eu tenho um loader aqui que sabe abrir esse formato. Então, em memória, ele vai abrir esse conteúdo e vai executar, certo? Então, quando eu executo ele, a gente pode ver que a gente roda, ele exibe a mensagenzinha aqui, falei no double click aqui, né? E tudo bem, executou, o antivírus não pegou, porque o antivírus escaneia o arquivo, não escaneia a memória, e acaba passando. Se fosse um conteúdo malicioso, teria passado. Por que eu dei esse exemplo? Não é para mostrar que, olha, como o cara sabe bypassar AV. Não é nada disso. É porque é uma técnica razoavelmente simples, mas que torna muito efetivo o ataque, porque é difícil para o antivírus correlacionar as fontes de dados. Então, eu vou mostrar um outro exemplo. Agora, de novo, um exemplo real, que é um outro payload que afetou o STJ. Eles tiveram um payload em Linux e um payload em Windows.
payload em Windows é esse aqui, esse Notepad. Se a gente roda ele, o máximo que a gente vai ter são essas mensagens de erro. Então vocês vão ver, vai ter uma série de erros, porque ele não encontra os componentes, no final ele vai crashar e não vai executar. Por quê? Porque, como eu falei, ele é um loader, ele precisa de um outro arquivo para executar. Então eu já tinha feito a análise dele aqui, se a gente procurar aqui, a gente vai ver que tem um arquivo config.dat, que ele está tentando carregar, e ele não encontra, né? Tem um name not found ali. Ele não achou esse arquivo, por isso que ele crasha. Então, na verdade, esse ataque foi muito estágio. O atacante colocou mais de um componente ali, um loader e o payload malicioso, para executar. Então, ele tinha total controle desse ambiente. A gente não tem o payload para mostrar aqui. Eu não sei se esse payload se perdeu, se eles simplesmente não forneceram, eu não sei. Mas, então, eu escrevi meu próprio payload para demonstrar. Então, o payload é algo que parece com isso daqui, né? É um shellcode, você vai escrever as instruções ali que correspondem ao assembly, vai codificar e vai fazer ele rodar. Então, eu vou copiar aqui para o local que ele está esperando, né? E agora, quando eu rodar esse exemplar, a gente tem agora aqui a mensagem GTS-GTR, que é o que eu tinha codificado lá para ele escrever. Ou seja, ele carregou o conteúdo do meu arquivo externo e está executando isso a partir da memória. Então, quando a gente divide os payloads, fica mais difícil de ser detectado e provavelmente a infecção aconteceu dessa forma. Eu vou voltar para o André finalizar, que eu acho que a gente está no limite do tempo já. Estou recompartilhando a tela aqui. Bom, então, como vocês viram aí, o Marcos mostrou todos esses exemplos rodando diferentes tipos de códigos maliciosos e que são de programação simples, né? O funcionamento deles é simples e a recuperação pode ser simples ou pode não ser. Teve ransomware no começo ali, acho que o CryptoLocker 1.0, onde eles cifravam o conteúdo dos arquivos e não o cabeçalho. Então, para o usuário, ainda ele podia ver lá, ó, esse aqui é meu documento, sei lá, relatório.doc. E por ter o cabeçalho, por eles fazerem uma codificação fraca, se eu não me engano era um shore, né, era possível encontrar a chave usada no shore e decifrar esses arquivos. Mas a tecnologia para se fazer ransomware com infraestrutura de chaves públicas está ali desde o artigo do Yong de 96. Né? Então, para onde que a gente vai? A educação ainda é a chave, né? Porque não tem outro jeito de resolver. O atacante sempre vai tentar colocar uma string para bypassar um antivírus, mudar o padrão, fazer alguma firula, colocar N módulos que tentem dissimular o download, né, do artefato malicioso em si, pode fazer em partes e montar depois. E a única forma de proteção, tirando toda a segurança em camadas, né, é que não se pode negligenciar o backup. Eu acho que a gente acaba negligenciando muito o backup. Eu coloquei a cartilha do CERT aqui, usei o folheto deles e coloquei de referência, porque uma coisa que eu já vi na prática aqui até na universidade você pode ter o backup diário, mas se não tiver a política correta para testar o backup, na hora de fazer o restore, ele não vai funcionar. Né? Então não adianta nada ter aquele monte de fita ou discos com inúmeros backups incrementais diferenciais, se na hora que se precisa ele não está ali. Então, além disso, tem todas aquelas dicas de proteção básicas, né, mas que muitas vezes a gente também negligencia, além de ter o backup, né, a pessoa pode deixar o backup na rede direto, isso se um ransomware infectar e achar o backup na rede, vai cifrar o backup, mas usar bloqueador de ADS, porque muitas vezes vai enchendo o saco colocar um monte de ferramenta de segurança, né, que elas ficam apitando tudo ao mesmo tempo. E como a gente é muito orientado à usabilidade, né, em geral, tem muitas funcionalidades desnecessárias por padrão que vão permitir a execução de um código JavaScript. Aquele VBS que o Marcos mostrou, existem códigos em JavaScript que são similares, né, no sentido da ofuscação do script, né, que vão pegando char por char e montando para depois avaliar e fazer a execução. Né? Então, são coisas óbvias, mas que se todo mundo tivesse seu backup, bloqueador de AD e tudo aqui, o ransomware não seria tão efetivo, né? Você poderia simplesmente, perdi o dado de hoje, vou restaurar o de ontem. Né? Então, as considerações finais
faça backup, certifique-se que o backup restaure, né? Proteja os backups de rede, não adianta ter um backup em rede que ele vai ser infectado também, e ter um backup offline, né? E isso são formas de proteção que são mais antigas do que andar para trás, né? E a gente tem que levar isso em conta, né? Então, a educação ainda é a chave. Todo mundo tem de lição hoje de casa ler o fascículo de backup lá do CERT e refletir assim, estou fazendo o meu backup corretamente? Acho que era isso que a gente tinha para mostrar. Tem alguns links de referência de leituras interessantes aqui no final. Muito bom, André. Muito bom mesmo. Parabéns, André, Thiago. Foi bem... Marcos, desculpa. Marcos Botassin, foi bem legal a demonstração também. Rubens, temos algumas perguntas aí, temos pouquinho tempo, selecione aí para a gente. Temos sim, então eu vou agregar 3 perguntas que se referem a sistemas operacionais. Então, perguntando se existe um ranking de sistemas operacionais mais suscetíveis, outra pergunta de se os ransomware são mais efetivos em Linux ou Windows, e também se em sistemas Linux, empresas de órgão do governo, como podem ser infectados e como se proteger desse tipo de ataque. Então, a pergunta que vai dar tempo de fazer é essa com o vetor de sistemas operacionais. Beleza. Bom, ô Marcos, eu vou responder essa, tá? Já que é mais... Pode ir. Flamboyant aqui. Assim, não tem esses rankings. Eu não gosto de falar dessas coisas de culpar um sistema operacional, porque o sistema operacional, o dispositivo, a aplicação que é mais popular, obviamente ele é mais propenso a ser alvo de um ataque, né? E as outras perguntas, a própria demonstração ali do Marcos mostrou, né? O artefato era um artefato de Linux, né? E as redes hoje são muito heterogêneas. A gente tem máquinas Linux, tem máquinas Windows, todas elas estão rodando serviço. Todo computador que está na rede rodando um serviço é vulnerável. É só procurar no exploit DB lá, que tem exploit para tudo, qualquer versão, né? Se você está rodando um WordPress vulnerável, não importa se você está rodando ele no Linux, no Windows, no macOS, né? Vulnerabilidade é vulnerabilidade. Bom, é isso. Tudo é vulnerável, né? Desde que você não tenha salvaguardas de segurança necessárias. Uma rede, não adianta nada ela ser super fechada, ter OpenBSD no servidor de e-mail dela e etc., se por dentro o usuário leva o celular dele, o tablet, o computador compartilhado e se conecta na rede interna e não tem nenhuma segregação de rede de guest, né? Então, se ele tiver com a máquina dele infectada, ele vai varrer a rede interna e vai ser ele, né, o vetor de ataque. Então, é bem complicado. Por isso que a educação ainda é a chave seguida da implantação correta das políticas para bring your own device e fechar todas as coisas, ter redes isoladas e por aí, né? O Danton Nunes fez um comentário sobre o papel de sistemas de arquivos de logs com ZFS, BTRS. A gente não vai ter tempo de explorar essa questão, mas eu queria só remeter para a apresentação do próprio Danton Nunes, numa edição anterior do GTS, onde ele exatamente explora essa possibilidade de você usar sistemas de arquivo com capacidade de versionamento para recuperação aí, de um episódio de ransomware. Então, obrigado aos dois, eu devolvo para o Adriano. Então, esperamos contar outras vezes com vocês no GTS. Acho que foi uma apresentação muito didática, muito interessante mesmo. Muito obrigado.